tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Crônicas de Bridgerton. Hoje vamos revelar o verdadeiro final dos irmãos Bridgerton, aquele que pouca gente conhece. Mas como assim? Verdadeiro final? Existe um nono livro na saga de Julia Quinn, chamado Bridgerton, Felizes para Sempre. Nele, a autora conta, de forma breve, mas muito reveladora, o que acontece depois de cada história. Além disso, o livro também resolve várias tramas que ficaram em aberto nos primeiros volumes. Será que Francesca e Michael finalmente conseguiram ter um filho? Simon finalmente leu as cartas do pai? E como Eloise reage quando descobre que Penelope é Lady Whistledown? Todas essas perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Então, sem mais demora, vamos começar. O Duque e eu, segundo epílogo. No coração de Londres, onde os segredos se escondem entre cartas amareladas e os silêncios pesam mais do que as palavras, Daphne Basset, duquesa de Hastings, descobriu que a vida ainda lhe guardava surpresas. Tinha 41 anos, 4 filhos já crescidos e uma rotina que parecia finalmente em perfeito equilíbrio. Mas num certo dia, enquanto marcava os dias no calendário, com uma precisão quase obsessiva, chegou ao número 43. Não era um número qualquer, era um sinal impossível de ignorar. Seu corpo, sábio e preciso, como um relógio antigo bem cuidado, dizia-lhe algo que sua mente demorou a aceitar. Ela estava grávida. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de lembranças e emoções adormecidas. 17 anos haviam passado desde sua última gravidez. 17 anos de fraldas dobradas, noites sem dormir e risadas infantis ecoando pelos corredores. Imaginar que tudo aquilo começaria de novo, justamente quando já se via como futura avó, tirou-lhe o fôlego. Não era medo o que sentia, mas uma mistura inesperada de surpresa, ternura e alegria tímida que ainda não ousava nomear. Ela sabia que não podia guardar aquela notícia só para si. Precisava da única mulher que sempre compreendeu os mistérios do amor, do corpo e da família. Sua mãe, Violet Bridgerton. A viagem até a casa dela foi um turbilhão de pensamentos. Cada rangido da carruagem, cada sombra que cruzava a janela, parecia sussurrar que sua vida estava prestes a mudar outra vez. Quando finalmente ficou diante de Violet, as palavras saíram suaves, quase trêmulas, como se tivesse medo de quebrar algo frágil ao pronunciá-las. Mas a reação de sua mãe foi imediata e calorosa. Não houve dúvidas, nem advertência sobre idade ou riscos. Apenas um sorriso radiante e uma gargalhada que encheu o ambiente. Para Violet, um novo membro na família era sempre uma bênção, não importava quando chegasse. Revigorada, Daphne voltou para casa. Agora vinha a parte mais delicada: contar a Simon. Ele, o homem que um dia jurou não ter filhos, que enfrentou o próprio destino para construir uma vida ao lado dela, acreditava que aquela fase estava encerrada. Ao vê-lo entrar no quarto, com aquele olhar intenso que ainda a fazia se sentir como a jovem que dançou com ele em sua primeira temporada, Daphne soube que o momento tinha chegado. Segurou suas mãos, sentiu o calor familiar de sua pele e contou a verdade. Simon ficou imóvel. Seus olhos, sempre tão expressivos, passaram do espanto à comoção, e então a algo ainda mais profundo. Uma luz de amor puro que parecia iluminar o quarto inteiro. No começo, não disse nada. Apenas a abraçou, como se quisesse protegê-la. E, ao mesmo tempo, confirmar que aquilo era real. Os meses seguintes transformaram a casa dos Hastings, não apenas pelos preparativos visíveis, novos berços, tecidos macios, listas de nomes, mas pela atmosfera diferente, mais íntima, mais unida. Os filhos mais velhos, já quase adultos, receberam a notícia com curiosidade e carinho. Isso se percebia no cuidado com a mãe, nas brincadeiras leves e nos olhares cúmplices. Daphne viveu essa gravidez de um jeito que não conseguiu na juventude. Já não havia nervosismo constante, nem insegurança. Apenas uma serenidade profunda, uma confiança tranquila no próprio corpo e no amor que o cercava.
Mas em meio a essa doce espera, um fantasma do passado ressurgiu. Durante anos, Daphne guardara um maço de cartas escritas pelo pai de Simon, o antigo Duque de Hastings, um homem cruel, que negou ao filho não apenas afeto, mas até mesmo a palavra. Simon rejeitara aquelas cartas com uma frieza que mal escondia a dor. Ainda assim, Daphne, guiada por sua intuição protetora, as havia escondido, esperando o momento certo. E agora, com a família mais forte do que nunca, sentiu que era hora de oferecer aquele último elo com o passado. Numa noite, diante da lareira acesa, ela trouxe as cartas. Estavam amarradas com uma fita já desgastada pelo tempo, como se o próprio papel soubesse que esperara décadas por aquele instante. Entregou-as a Simon com delicadeza, quase reverência. A tensão pairava no ar. O que aquele homem teria escrito antes de morrer? Teria pedido perdão? Demonstrado algum traço de humanidade? Simon segurou as cartas em silêncio. Olhou para o papel, depois para Daphne e, por fim, para o ventre dela, onde uma nova vida crescia. E então tomou uma decisão. Não as abriu. Não precisava ler aquelas palavras. Não precisava da validação de um homem que nunca soube amá-lo para entender quem ele era agora. Com a calma de quem passou anos se reconstruindo, levantou-se, caminhou até a lareira e lançou as cartas ao fogo. Daphne observou em silêncio enquanto o papel se contorcia, escurecia e virava cinzas. Foi um gesto simbólico, definitivo. O legado de desprezo, exigência e silêncio queimava diante deles. Simon não precisava mais daquele passado para construir o próprio futuro. Ele já era o marido, o pai, o homem que seu próprio pai jamais conseguiu ser. A emoção daquele momento os envolveu como uma onda quente. Simon se virou para Daphne e a beijou, primeiro no nariz, depois nos lábios, selando um pacto que não precisava de documentos antigos. Ele a lembrou de que o que realmente importava era o presente, o lar que haviam construído, o amor que os unia e a nova vida que crescia dentro dela. Aquele bebê não chegaria a um mundo de condições nem expectativas quebradas. Chegaria a um lugar onde o amor era oferecido livremente, sem exigir nada em troca. Enquanto isso, nas reuniões familiares dos Bridgerton, outro assunto dominava as conversas. George, o filho mais novo de Colin e Penélope, ainda não falava. Alguns demonstravam preocupação, outros impaciência. Mas Simon, com a sabedoria de quem superou a própria história de silêncio forçado, deu o melhor conselho possível. Simplesmente amem-no. Se o menino decidisse falar, falaria. Se não, continuaria sendo amado com a mesma intensidade. Aquela frase refletia tudo o que Simon havia aprendido. O valor de uma pessoa não está no que ela diz, faz ou conquista, mas no simples fato de existir. O pequeno Basset, que estava prestes a nascer, não traria apenas novas risadas à casa. Seria o símbolo vivo de uma vitória. A vitória de um homem que escolheu amar acima do próprio trauma e de uma mulher cuja fé jamais vacilou. O Visconde que me amava. Segundo epílogo. No coração de Aubrey Hall, onde os jardins se estendem amplos e luminosos, e cada primavera traz consigo uma nova batalha familiar, Anthony Bridgerton saboreava sua vitória com a calma de um homem que finalmente derrotou seu maior rival, sua própria esposa. Ele girava o taco entre os dedos com um sorriso quase diabólico, enquanto Kate, sua esposa, o observava da entrada do depósito, com os olhos ardendo de indignação e desafio. Mas esta não era uma história de derrota. Era uma história de amor disfarçada de guerra. Porque na família Bridgerton, o jogo de Pall Mall era muito mais do que um simples passatempo. Era um ritual, um duelo de inteligência, traições e afeto escondido por trás de provocações impiedosas e alianças temporárias. E ninguém jogava melhor do que Kate e Anthony. 15 anos de casamento haviam transformado o relacionamento deles em uma dança perfeita de provocações e reconciliações. Por anos, ela o derrotou, roubando o taco antes do grande dia.
Desta vez, ele se antecipou. Pagou 5 libras a seu criado pessoal para inventar uma desculpa convincente e assim surpreendê-la. Quando Kate entrou no depósito cantarolando "meu, meu, meu", como uma bruxa vitoriosa, lá estava ele, impecável, com o taco erguido e um sorriso que prometia uma vingança deliciosa. Mas Kate não era de desistir. No dia seguinte, reapareceu com um sorriso ainda mais perigoso. Havia feito uma cópia da chave do escritório de Anthony, onde ele escondia o troféu, e recuperou o taco sem fazer barulho algum. Apenas silêncio, astúcia e determinação. Anthony rugiu o nome dela pela casa. Kat! Mas ela já havia escondido seu prêmio em algum lugar que nem o próprio Sherlock Holmes conseguiria encontrar. O verdadeiro caos começou no dia do jogo. Todos estavam presentes. Daphne e Simon, Colin e Penélope, Edwina e até os filhos mais velhos de Anthony e Kate, observando com admiração enquanto os pais transformavam uma simples partida em uma verdadeira epopeia. Foi então que Colin apareceu segurando o taco preto e se declarou vencedor antes mesmo de o jogo começar. Ele havia subornado uma criada com 10 libras, o dobro do que Anthony pagara a seu criado. A indignação foi geral, mas as risadas também, porque era exatamente isso que os unia, a capacidade de rir até mesmo em meio às traições. Quando o jogo começou, cada tacada carregava intenção, cada movimento escondia uma armadilha. Kate havia derramado chá no meio do gramado, criando uma poça estratégica. Anthony, sem piedade, fez com que ela tropeçasse e caísse diretamente na lama. Furiosa, ela revidou com precisão impecável, enviando a bola dele colina abaixo com um golpe perfeito, que o deixou sem saída. Enquanto o sol se punha sobre o campo, Anthony e Kate caminharam juntos de volta para a casa. Estavam cobertos de lama, exaustos e felizes. No fim, não importava quem havia vencido. O que realmente importava era que eles ainda estavam jogando, juntos. Mesmo quando fingiam se odiar, mesmo quando roubavam segredos um do outro ou se empurravam na lama, faziam isso porque sabiam que, ao final do dia, um sempre estaria esperando pelo outro, com uma toalha nas mãos e um sorriso cúmplice. Um perfeito cavalheiro. Segundo epílogo. Numa tarde ensolarada de verão, no coração do campo inglês, Posy Hailing descobriu que a vida podia começar de novo aos 25 anos. Muitos já a consideravam uma solteirona, uma mulher cujo tempo para um bom casamento havia passado quase despercebido. Mas Posy nunca foi como as outras, não porque fosse a mais bela ou a mais brilhante, e sim porque possuía algo muito mais raro, uma bondade tão profunda que iluminava até os cantos mais escuros da alma alheia. Sua infância esteve longe de ser fácil. Criada sob a sombra de uma mãe ambiciosa e de uma irmã deslumbrante, Posy aprendeu cedo a se tornar invisível. Suas roupas eram sempre simples, seus méritos ignorados, sua presença tolerada, raramente celebrada. Durante anos, caminhou pela sociedade como um fantasma gentil, sorrindo quando doía, calando quando queria gritar. Mas tudo mudou no dia em que escolheu fazer o que era certo, mesmo que isso significasse perder tudo. Foi então que Lady Bridgerton, com aquela mistura de firmeza e ternura que só uma mãe de 8 filhos poderia possuir, a acolheu em sua casa como se ela sempre tivesse pertencido ali. Naquele lar cheio de risadas, segredos e amor transbordando por todos os lados, Posy começou a florescer. Já não era a irmã sem graça, nem a filha esquecida. Era simplesmente Posy, inteligente, leal, com olhos que pareciam compreender a dor sem precisar de explicações. Ainda assim, mesmo naquele refúgio, havia uma inquietação silenciosa. Enquanto suas amigas encontravam maridos e formavam famílias, ela permanecia sozinha. Não por falta de desejo, mas porque os homens raramente enxergavam além de sua timidez ou de sua aparência discreta. A maioria a tratava com educação, alguns com pena, mas nenhum com verdadeiro interesse. Nenhum, até a chegada de Hugh Woodson,
Ele não era um príncipe de conto de fadas. Não montava cavalos com elegância, nem recitava poesia sob a lua. Era um vigário, simples, dono de um sorriso capaz de dissipar qualquer tempestade. E quando entrou na sala dos Bridgerton naquela tarde, algo mudou. Não houve música triunfal, nem olhares calculados. Apenas um instante suspenso no tempo, no qual duas almas reconheceram uma a outra, sem precisar de apresentações. Pose o viu e sentiu que o coração, depois de 25 anos batendo em silêncio, finalmente despertava. Hugh a olhou e soube, com uma certeza que vinha da alma, não da razão, que havia encontrado a mulher perfeita. Não houve flertes exagerados, nem elogios vazios. Apenas uma conexão tão natural que parecia ter sido escrita desde sempre. Sophie Bridgerton, observando tudo do sofá com uma xícara de chá nas mãos, mal conseguiu conter a emoção. Ela, que vivera seu próprio conto de fadas improvável, reconheceu imediatamente os sinais do amor verdadeiro. Não era fogo incontrolável, não era paixão arrebatadora, era calma, era paz. Era aquela certeza serena de que alguém finalmente a enxerga como ela é, e ainda assim escolhe ficar. A conversa entre Pose e Hugh foi tímida, doce, genuína. A senhorita gosta de rosas, senhorita Heyling? Ele perguntou. Ela assentiu, e ele prometeu trazer-lhe um ramo inteiro. Sophie, com um sorriso travesso, sugeriu que dessem um passeio pelo jardim. Nem terminaram o chá. Saíram juntos. E minutos depois, da janela do estúdio de Benedict, Sophie e o marido testemunharam algo inesquecível. O primeiro beijo de Pose e Hugh. Terno. Urgente. Cheio de promessas ainda não ditas. Não foi um beijo dramático, nem escandaloso. Foi o beijo de duas pessoas que, depois de anos se sentindo deslocadas, finalmente encontraram seu lugar no mundo. Benedict, artista e romântico à sua maneira, murmurou que precisava providenciar uma licença especial de casamento. Sophie, com lágrimas nos olhos, concordou. Sabia que aquele era o final feliz que Pose sempre mereceu. O casamento foi simples, íntimo, perfeito. Pose estava radiante, não por causa do vestido ou das joias, mas pela felicidade que transbordava de cada gesto. Hugh a olhava como se ela fosse o maior milagre já acontecido. E talvez fosse mesmo, porque num mundo que valoriza perfeições superficiais, eles se escolheram pela humanidade, pelas cicatrizes, pela capacidade de amar sem condições. Os anos seguintes trouxeram uma casa cheia e ruidosa, repleta de amor. Primeiro nasceu Sofia, em homenagem à mulher que lhe deu um lar. Depois, Benedict, pelo cunhado que a tratou como irmã. Em seguida, vieram Georgette, em honra à mãe de Hugh, e John, pelo pai dele. 4 filhos criados entre livros, risadas e a certeza de que o amor não tem uma única forma. Mas a história não terminou ali. Quando todos acreditavam que a família estava completa, Pose surpreendeu mais uma vez. Já na casa dos 30, deu à luz uma menina. E, num gesto que deixou Sophie sem palavras, decidiu chamá-la Araminta. Não foi uma homenagem à mãe cruel que a fizera se sentir invisível. Foi um ato de reconciliação consigo mesma. Ao dar aquele nome à filha, Pose resgatava seu verdadeiro significado: força, dignidade, possibilidade, e para suavizá-lo, passou a chamá-la de Minty, um apelido carinhoso que apagava qualquer eco de amargura. Minty cresceu com um espírito forte, o sorriso luminoso do pai e a determinação inabalável da mãe. Desde o primeiro choro na sala de parto, ficou claro que seria líder, não seguidora. E Pose, ao vê-la crescer, soube que havia fechado o ciclo. A menina que nunca foi amada pela própria mãe, agora criava uma filha que saberia, desde o primeiro dia, que era amada sem limites. Os segredos de Colin Bridgerton. Segundo epílogo. Após dias de angústia, Colin Bridgerton voltou para casa com o vento nos cabelos e um sorriso travesso nos lábios. Penélope o esperava com o coração acelerado, não apenas por causa de seu charme, embora ele ainda a deixasse sem fôlego,
Mas pela notícia que trazia, Heloise ainda não havia se casado. Ela havia fugido, sim, em segredo, deixando para trás apenas um bilhete vago que serviu apenas para aumentar o pânico de toda a família Bridgerton. E o pior de tudo, não havia contado nada à sua melhor amiga, Penélope. Colin, tranquilo como se tivesse voltado de um simples passeio, evitava responder ao que realmente importava. Não houve momento apropriado, dizia, com os olhos brilhando com aquela mistura de carinho e provocação que sempre a desarmava. Mas Penélope não se deixou convencer. Sabia que havia algo mais por trás daquela calma. E então, entre goles de chá e olhares carregados de emoção, Colin revelou a verdade. Ele nunca contou a Heloise que Penélope era Lady Whistledown. O estômago de Penélope se contraiu. 10 anos escrevendo os escândalos mais afiados da sociedade. 10 anos guardando aquele segredo, até mesmo de sua melhor amiga. Agora, com Heloise prestes a se casar, a culpa pesava como nunca. Colin, por outro lado, parecia quase se divertir com o drama inevitável. Será um excelente casamento, disse ele, como se a revelação fosse apenas mais um detalhe curioso. Dias depois, em Romney Hall, Penélope observava os jardins impecáveis pela janela da carruagem, tentando reunir coragem para enfrentar Heloise. Colin dormia tranquilamente ao seu lado, completamente alheio ao turbilhão que havia dentro dela. Quando entraram na casa, foram recebidos com alívio e também com avisos. Violet, a matriarca da família, insistiu que mantivessem silêncio. Até Hyacinth, a irmã mais nova, havia sido subornada com 20 libras para guardar o segredo. Especialmente Hyacinth, enfatizou Colin, como se isso explicasse tudo. No quarto de Heloise, o ambiente era íntimo e carregado de emoção. As irmãs Bridgerton circulavam ao redor dela como abelhas protegendo a própria rainha. Ao vê-la, Penélope sentiu a garganta apertar. Heloise estava linda, mas também vulnerável. Em voz baixa, Penélope perguntou: "Você quer isso? Você o ama?" Heloise hesitou. "É complicado", respondeu. E naquela única palavra existia toda a incerteza de uma mulher dividida entre o dever e o coração. Pouco antes da cerimônia, Heloise a chamou de lado. "Me desculpe", disse ela, "por não ter contado sobre Sir Philip." Penélope, emocionada, respondeu imediatamente: "Está tudo bem." Mas por dentro, a culpa só aumentava. Como confessar agora que ela também escondia algo muito maior? Depois do casamento, Colin não conseguiu conter a curiosidade. "Ela suspeita de algo?" perguntou, com um sorriso cúmplice. Penélope lançou-lhe um olhar afiado, mas já era tarde. Hyacinth, como sempre, havia ouvido tudo, e quando Penélope finalmente reuniu coragem para contar a verdade, Heloise a surpreendeu. "Eu sei." Acontece que Hyacinth, incapaz de guardar o segredo, o havia revelado na noite anterior, em troca de 25 libras. Penélope deixou-se cair sentada, atônita. Mas Heloise não estava com raiva, muito pelo contrário. "Estou orgulhosa de você", disse ela com os olhos brilhando. "Manter todos nós no escuro por tanto tempo é realmente impressionante." Ela até riu, embora houvesse um toque de melancolia. "Aqui tudo é diferente", acrescentou. "Eu também já não sou a mesma de antes." A tensão desapareceu em um abraço sincero, daqueles que só existem entre pessoas que compartilharam uma vida inteira de segredos, risadas e cumplicidade. Mais tarde, na estalagem onde estavam hospedados, 3 cartas chegaram. A de Violet os perdoava por terem partido cedo, desde que logo lhe dessem netos. A de Hyacinth era surpreendentemente doce, cheia de comentários perspicazes sobre o casamento. Mas foi a carta de Heloise que fez Penélope prender a respiração. "Meu segredo era pequeno, comparado ao seu", escreveu ela. "Agora você me deve um favor, e já consultei Hyacinth sobre como cobrá-lo." Colin leu por cima do ombro dela e soltou uma gargalhada. "Nunca estaremos seguros", murmurou Penélope, meio brincando, meio falando sério. Ele a puxou para perto, beijando seu pescoço com a intimidade que já era o seu lar.
Então não voltemos para Londres, sugeriu ele. Vamos ficar aqui. Ninguém vai nos procurar na Rose and Bramble. Ela sorriu, deixando-se levar pelo momento. Porque no fim, entre segredos, irmãs curiosas e promessas de pequenas vinganças, o que realmente importava era que estavam juntos. E talvez, apenas talvez, fosse hora de começar a planejar o primeiro neto que Violet tanto desejava. Para Sir Philip, com amor, segundo epílogo. Amanda Crane nunca foi uma mulher paciente, e muito menos tolerava tolices. Por isso, sentiu-se quase orgulhosa ao sair da casa dos Brougham, sem dizer o que realmente pensava. Ela é completamente idiota? A senhora Brougham, vizinha havia 6 anos da família, acabara de perguntar como era não ser gêmea, como se Amanda tivesse qualquer referência para comparar. Era absurdo, mas sua mãe lhe lançou um olhar de advertência, e ela se calou. Não por educação, mas por respeito. Amanda vivia com o pai, um botânico distraído e gentil, e com o irmão gêmeo Oliver, a quem descrevia como encantador, porém superficial. Sua mãe atual, Eloise, entrara na vida deles ainda na infância, depois que a mãe biológica tirou a própria vida em um inverno sombrio. Amanda não guardava lembranças nítidas dela, apenas sensações vagas e inquietantes, mas sabia de uma coisa com certeza. Eloise havia salvado aquela família, e por isso, mesmo que raramente dissesse em voz alta, tinha convicção de que possuía a melhor mãe da Inglaterra. Naquela tarde, enquanto suportava o chá com as 4 filhas Brougham, todas doces e todas entediantes, algo mudou. A senhora Brougham anunciou a chegada do sobrinho Charles, recém-formado em Oxford. As moças, que até então fingiam desinteresse, se endireitaram imediatamente, mas ao descobrirem que era Charles e não Ian, murcharam outra vez. Uma delas chegou a ameaçar esconder suas bonecas. Amanda ficou intrigada. Que tipo de homem causava tanto receio e depois tanto desapontamento? No dia seguinte, vestindo seu traje de montaria e suando sob o sol de Gloucestershire, ela aguardava o tal primo misterioso. Quando ele chegou, vinha acompanhado, as 4 irmãs penduradas em seu braço, como se ele fosse um troféu. Mas, no instante em que seus olhos se encontraram, Amanda compreendeu. Charles Faraday tinha um olhar que parecia reconhecê-la desde sempre. Não era amor à primeira vista. Ela não acreditava nessas coisas, mas era algo próximo. Uma estranha familiaridade, como se já tivessem compartilhado confidências em outra vida. E ele também sentiu. Enquanto as primas falavam sem parar, Charles beijou-lhe a mão com um sorriso cúmplice. Quando Amanda sugeriu um passeio a cavalo, sua mãe, com a astúcia típica de uma Bridgerton, dispensou as meninas com a promessa de que Oliver logo desceria para entretê-las. O alívio de Charles foi tão evidente que ele se apoiou na parede e riu abertamente. "Obrigado", disse ele, como se ela tivesse acabado de salvá-lo de um grande perigo. Montaram juntos, mas logo decidiram caminhar. Conversaram sem parar, sobre infâncias travessas, irmãos irritantes, pegadinhas com farinha e rãs mortas. Amanda contou como ela e Oliver tentaram assustar Eloise antes de seu casamento com o pai. Charles, por sua vez, confessou que seu irmão mais novo, Ian, sempre fora o favorito, com seu rosto angelical e modos impecáveis. "Mas ele é um bom sujeito", admitiu, sem qualquer ressentimento. Foi nesse momento que Amanda percebeu que Charles era diferente. Ele realmente escutava, e ela, que raramente se permitia abrir o coração, falou como nunca antes. Naquela noite, sentada nos degraus dos fundos da casa, seu pai juntou-se a ela sob as estrelas. Perguntou, com uma leveza disfarçada, se ela gostava daquele jovem. "Sim", respondeu Amanda, sentindo um calor suave no peito. Ele, meio brincando, meio sério, comentou que talvez precisasse arranjar um bastão bem grande para espantar pretendentes, mas depois acrescentou, com uma ternura inesperada: "Só espero ter criado você bem o bastante para fazer escolhas sensatas." 6 meses depois, Amanda e Charles estavam casados. Instalaram-se em Somerset.
a meio caminho entre as duas famílias. Charles iniciou um programa de criação de cavalos, enquanto o pai de Amanda, animado, descobriu que criar animais não era tão diferente de cultivar plantas. As visitas eram frequentes, talvez frequentes demais. Charles inventou um jogo chamado Vamos ver quanto tempo Amanda consegue ficar em silêncio, que costumavam jogar enquanto o sogro dormia no quarto ao lado. Certa noite, Amanda perdeu. Na manhã seguinte, seu pai partiu repentinamente, alegando uma emergência botânica. Charles, travesso como sempre, sugeriu então um novo jogo. Vamos ver o quão barulhenta Amanda consegue ser. E assim, entre risadas, segredos compartilhados e cumplicidade, Amanda encontrou algo que nem sabia que procurava. Não apenas um marido, mas um parceiro. Alguém que a via, que a escutava e que a amava exatamente como ela era. E embora sua vida não fosse perfeita, era profundamente sua. E para uma mulher que prezava sua liberdade tanto quanto seu coração, isso era mais do que suficiente. O Conde Enfeitiçado, segundo epílogo. Francesca Bridgerton passou 3 anos contando. Contava os dias desde sua última menstruação, contava os dias até o período fértil chegar, contava quanto tempo faltava para sangrar novamente, caso não engravidasse. Mas ela nunca engravidava. 33 vezes marcou, em segredo, o ciclo do próprio corpo. Guardava cada registro em um compartimento escondido na sua escrivaninha, longe dos olhos do marido, Michael. Não queria magoá-lo. Ele sabia, é claro. Isso se via em seus olhos, no sorriso levemente forçado durante o café da manhã, na forma como a abraçava com mais força nos dias difíceis. Michael a amava profundamente, tanto que seu maior desejo era vê-la feliz, e o que Francesca mais queria no mundo era ser mãe. Ainda assim, repetia para si mesma que era uma mulher de sorte. Tinha Michael, inteligente, carinhoso, divertido, apaixonado. Um marido que a fazia rir, que transformava as noites em aventura e os dias em serenidade. Ela o amava com cada batida do coração. Na maioria das vezes, isso bastava, quase. Porque nas noites silenciosas, quando ele dormia e ela permanecia acordada, aninhada contra seu peito, sentia um vazio no ventre que nem mesmo o amor dele conseguia preencher. E então chorava, em silêncio, tocando o abdômen plano como se pudesse despertar algo ali dentro. Michael também sofria, no início, apenas por ela, mas com o tempo, aquela dor tornou-se dele também. Ver os inúmeros sobrinhos Bridgerton, uma família surpreendentemente fértil, correndo pelos corredores, gritando "Tio Michael" e pedindo doces, era um lembrete constante do que lhes faltava. Ele queria dar-lhe esse milagre, mais do que qualquer coisa. Certo dia, Francesca viajou sozinha para Kent, para o batizado de Isabella, filha de sua irmã Hyacinth. Michael chegaria depois, retido na Escócia por assuntos urgentes. Ao caminhar pelos corredores de Aubrey Hall, tudo lhe pareceu familiar demais. As paredes em tom creme, o quadro de Fragonard que o pai dera à mãe anos antes. Foi ali que, diante de Violet, teve uma conversa quase silenciosa, mais feita de olhares do que de palavras. Quando a mãe mencionou que Lucy, esposa de Gregory, esperava outro filho, e que Eloise também estava grávida, Francesca sentiu o impacto. Mas pela primeira vez, não guardou a dor para si. Desmoronou nos braços da mãe e deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Algo dentro dela se libertou naquele instante. A tristeza não desapareceu, mas o peso ficou mais leve. Quando Michael finalmente chegou, encontrou uma Francesca diferente, mais leve, mais presente. Ela brincava com os sobrinhos, ria sem esforço, dançava no jardim com a pequena Charlotte. Numa tarde, no meio do campo, segurou a mão dele e o puxou colina abaixo. Sem dizer uma palavra, sentou-se sobre ele na grama e o amou com uma urgência nova, com uma alegria renovada. Michael, surpreso e completamente rendido, apenas a acompanhou. Naquele momento, ambos sentiram que algo havia mudado.
Não sabiam o que, mas sabiam que estavam juntos, por inteiro. Dias depois, enquanto descansavam após uma tarde com as crianças, Michael comentou casualmente: "Não deveria ser o seu momento de sangrar?" Francesca parou. Não, não era. Ainda era cedo demais para ter certeza. Mas ambos sentiram a mesma intuição silenciosa. Desta vez era diferente. Francesca levou as mãos ao ventre e sussurrou: "Ele está aqui." Não havia náusea. Não havia confirmação médica. Apenas uma paz profunda. Uma certeza que dispensava provas. Michael quis gritar de alegria, mas se conteve. Decidiram guardar o segredo só para eles, como um tesouro íntimo. Um ano depois, Francesca voltou a Aubrey Hall. Dessa vez, não estava sozinha. Desceu da carruagem com um pequeno embrulho nos braços. Violet correu para abraçá-la, emocionada por revê-la após tanto tempo, mas ao notar o bebê, parou. Francesca colocou a criança nos braços da mãe e disse suavemente: "Mamãe, este é John." Violet chorou. O menino era lindo. Tinha os olhos de Francesca, o seu nariz, a sua boca e, segundo Michael, seu próprio charme irresistível. Risos e lágrimas se misturaram. A família inteira se reuniu ao redor do recém-chegado. E pela primeira vez em anos, o vazio no coração de Francesca foi preenchido por algo real, tangível, vivo. E, 9 meses depois, nasceu Janet Helen Sterling, uma menina que era o retrato exato do pai. Enquanto segurava os 2 filhos nos braços, Francesca compreendeu algo essencial. O amor não apenas existe, ele é generoso, é paciente e, às vezes, depois de longa espera, chega em dobro. Por um beijo. Segundo epílogo. Hyacinthe St. Clair soube que o momento havia chegado. Ela havia se transformado na própria mãe. Sentada na elegante alfaiataria de Madame Langlois, conteve o impulso de esconder o rosto entre as mãos, enquanto sua filha Isabella rejeitava, um por um, todos os vestidos de debutante. Rosa não, roxo, muito menos, e branco, nem pensar. A jovem dizia isso com aquela mistura de doçura e firmeza que Hyacinthe conhecia bem demais. Ela suspirou. Sim, Violet Bridgerton sempre estivera certa. Ter uma filha idêntica a você era uma bênção e uma deliciosa provação. Isabella, com seus cachos cor de morango e língua afiada, era tão teimosa quanto a mãe, mas também era inteligente, apaixonada e cheia de vida. Hyacinthe a amava com uma intensidade que às vezes quase doía. Ainda assim, não pretendia ceder quanto ao vestido branco. Algumas tradições mereciam respeito, nem que fosse apenas para contrariar uma filha esperta demais para o próprio bem. Enquanto isso, em seu escritório, Garrett St. Clair saboreava um conhaque após um dia impecável. Restaurara o nome e a fortuna da família com disciplina e determinação. Sua vida era ordem, sucesso e amor. Amor acima de tudo. 22 anos de casamento, e ele ainda sentia um arrepio cada vez que Hyacinthe entrava em um cômodo. Naquela tarde, imaginava como ela ficaria ao usar o delicado conjunto de seda francesa que lhe comprara, quando a porta se abriu de repente. Ela entrou com os olhos faiscando, não por causa dos vestidos, mas porque Isabella continuava se recusando a procurar marido. Antes que a discussão começasse de verdade, Gareth fez o que sempre funcionava. Puxou-a para si, desabotoou lentamente o seu vestido e, em poucos minutos, Hyacinthe já estava ofegante sobre o sofá. Ela fingia resistir, sempre fingia, mas depois de tantos anos, ainda o desejava com a mesma intensidade do primeiro dia. E Gareth, com aquele sorriso travesso, sabia que isso jamais mudaria. No dia seguinte, Hyacinthe voltou à sua obsessão silenciosa: as joias. Há 16 anos, desde que se mudaram para Clare House, ela procurava um tesouro de família que o sogro garantira existir. Gareth já não acreditava mais. Os criados achavam que era loucura, mas ela não conseguia desistir. Cada azulejo, cada rachadura, cada canto do antigo banheiro parecia esconder uma pista.
E naquela tarde, no velho banheiro do quarto das crianças, algo finalmente mudou. Entre os azulejos turcos, notou uma fissura quase invisível. O coração disparou, com seu pequeno cinzel, pressionou com cuidado. E, com um leve estalo, uma peça se soltou. Atrás dela, uma cavidade. Dentro, uma pequena bolsa de veludo. As mãos tremiam quando abriu a bolsa. Diamantes brilhantes cercados por águas marinhas cintilaram diante dela, como se estivessem esperando por aquele momento há décadas. "Garrett!" gritou, descendo as escadas com as joias já pendendo do pescoço. "Eu consegui!" Ele desceu quase aos pulos, incrédulo. Ao vê-la radiante, beijou-lhe os nós dos dedos e deslizou o anel em sua mão. E a Cynthia dançava, ria, chorava. Tinha vencido, não apenas encontrado as joias, mas provado que sua intuição, sua persistência e sua fé no invisível tinham valor. No andar de cima, sentada perto da janela, Isabela ouvira tudo e sorriu, porque aquelas joias já eram dela. Ela as encontrara 9 anos antes, atrás de um azulejo naquele mesmo banheiro. Nunca soube ao certo porque manteve o segredo. Talvez pelo prazer de guardar um mistério. Talvez porque, no fundo, soubesse que a mãe precisava encontrá-las por conta própria. Agora, ao ouvir os gritos de alegria ecoando pela casa, Isabela teve certeza de que fizera a escolha certa. Permitiu que a mãe tivesse seu triunfo, sua redenção, seu momento de glória, porque Hyacinthe não buscava riqueza, buscava significado. E ao lhe entregar isso, sem dizer uma única palavra, Isabela lhe ofereceu o maior presente de todos, a certeza de que ela nunca estivera errada. A caminho do altar. Segundo epílogo. Lucy Bridgerton estava deitada na cama, exausta, mas feliz. Acabara de dar à luz as filhas número 8 e 9, gêmeas, 9 filhos ao todo. Gregory, seu marido, a observava com uma mistura de espanto, orgulho e uma ternura infinita. Anos haviam se passado desde aquela corrida desesperada até a igreja, desde os segredos, as chantagens e o amor que quase escapou por entre os dedos. Agora, em sua casa em Berkshire, reinavam risadas, bagunça e aquele tipo de caos familiar que só existe onde há amor. Mas a alegria não durou muito. Lucy começou a se sentir estranha. Seu corpo, já tão acostumado a partos, não reagia como nas outras vezes. Ficou pálida, sua voz enfraqueceu. E então, o silêncio. A parteira percebeu o pior: uma hemorragia interna. O sangue manchou os lençóis enquanto Gregory, em desespero, corria em busca de toalhas, gritava ordens que nem ele sabia se fariam alguma diferença. E assim, sua cunhada e amiga, chegou a tempo de segurá-lo quando suas pernas ameaçaram ceder. No meio do pânico, ninguém falava em esperança, apenas em agir. A parteira pressionava o ventre de Lucy com força. Ela gritou e depois se calou. A mão, antes quente, esfriava na de Gregory. Ele repetia o nome dela como um feitiço contra a morte. La, Lucy, murmurava, imitando a brincadeira infantil da filha Hermione, implorando por qualquer sinal de resposta. Nada, apenas uma respiração frágil, quase imperceptível. Hyacinthe, feroz como sempre, não chorou. Permaneceu firme, dando ordens, ajudando, sustentando o irmão quando ele parecia à beira do colapso. Sabia que, se desmoronasse, tudo ruiria junto. Lá fora, as crianças brincavam sem imaginar que o mundo delas poderia se partir a qualquer instante. Lá dentro, o ar cheirava a suor, medo e ferro. Horas depois, o Dr. Jarvis voltou. Exausto, examinou Lucy e, sem cerimônia, sacudiu-a com firmeza. "Acorde", exigiu. Gregory protestou, mas o médico sabia o que fazia. Precisavam saber se ela ainda estava ali. Foi Catherine, a filha mais velha, quem trouxe o primeiro lampejo de esperança. Sem que ninguém percebesse, estivera no quarto antes.
observando a mãe com aquela mistura de inteligência e carinho que só ela possuía. E foi Catherine quem sugeriu, com naturalidade, os segundos nomes das gêmeas, Heloise Lucy e Francesca Hyacinthe. Um tributo sutil, perfeito, cheio de amor. Quando Lucy abriu os olhos na manhã seguinte, sentia sede e confusão, mas estava viva. Pediu que trouxessem os filhos, não queria que a vissem fraca, mas eles já sabiam. Entraram em fila, da pequena Catherine até o pequeno Colin, e a abraçaram com cuidado, como se ela pudesse se quebrar. Naquele instante, Lucy soube que valia a pena lutar. Sorriu, frágil, mas sincera. Eu amo todos vocês, inclusive as duas bebês que ainda mal conhecia. Gregory, parado à porta, chorava em silêncio, não apenas pelo medo que sentira, mas pela certeza de que quase a perdera, e de que ela escolhera voltar, porque Lucy era assim, forte, prática, cheia de um amor discreto e constante. Não era a heroína dramática que ele imaginara procurar no início. Era algo melhor. Era seu lar. Enquanto isso, em uma carta endereçada ao marido, Hyacinthe escrevia com sua franqueza habitual. Não sei se ela teria sobrevivido sem mim. Disse algumas palavras bem sérias. Talvez a tenha ameaçado com mutilação se não acordasse. Por trás do sarcasmo, pulsava o alívio. Ela também amava Lucy, ainda que tivesse levado anos para admitir isso. Bom, pessoal, isso foi tudo por hoje. Na verdade, existe um 9º epílogo, e ele conta a história de Violet com Edmund. Já temos um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre esse epílogo. Se vocês quiserem assistir, o link está aqui em cima ou na descrição. Como sempre, se vocês gostam do nosso conteúdo, a melhor forma de apoiar o canal é deixar o seu like e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!